Você que está em casa também, que bom que você está conosco, fica até o final. Deus tem uma palavra para mim, para você, para os nossos corações e mentes nessa noite. Eu creio que Ele quer falar à minha mente, à sua mente, ao meu coração, ao seu coração. Eu gostaria que você pegasse o santo livro, as Sagradas Escrituras. Então vamos lá, pega aí, livro do profeta Isaías, capítulo de número 64. Eu vou ler com vocês a partir do verso 1. A partir do verso 1, Isaías, capítulo 64, a partir do verso 1, eu vou ler na versão da tradução, que é a Nova Versão Internacional, tá bom? Diz assim: se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Presta atenção nisso aqui agora, quero destacar essa parte aqui, ó. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Vou ler novamente esse versículo, diz assim: pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Agora, grava isso aí no teu coração e na tua mente. Olha que palavra de Deus para mim e para você. Olha que palavra que Deus tem para você, para mim, para nós nessa noite. Escute: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Eu vou ler novamente esse último versículo, que você possa gravar na tua mente, no teu coração. Pega essa palavra, diga para você mesmo, diga para você, diga assim: olha o que o profeta está dizendo aqui. Desde os tempos antigos. Tem uma outra versão que vai dizer desde a antiguidade, sabe, os tempos mais antigos, desde a antiguidade, nunca se ouviu, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Quantos aqui esperam no Senhor? Então dá glória a Deus aí, querido. Amado, a melhor coisa que eu posso fazer, a melhor coisa que você pode fazer, a melhor coisa que nós podemos fazer, você que está em casa aí, melhor coisa é esperar nele. O salmista chegou ao ponto de dizer assim: eu esperei pacientemente. Tem que ter às vezes paciência, tá, irmão? Deus não opera, olha aqui, presta atenção nisso. Deus não opera, Deus não trabalha no nosso tempo, no nosso cronos, expliquei isso aqui domingo passado, e volta e meia eu estou explicando. Existem duas palavras gregas para tempo. Se você lê nas Escrituras, você vai encontrar essas duas palavras no grego, Novo Testamento, lógico, né? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, uma porçãozinha só em aramaico, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, era o inglês da época, não é? E no grego tem duas palavras, uma é a palavra cronos. Por que cronos? O que quer dizer cronos? Não é? É o tempo. É o tempo que pode ser medido, por isso que é cronômetro. O cronômetro quer dizer que é algo que mede o tempo, né? Mede o tempo, cronômetro, cronos, o tempo. Agora existe uma outra palavra maravilhosa, a palavra que, transliterada, falando no português ela, né? É kairos. Diga comigo, kairos. E esse kairos também fala de tempo, só que é um tempo que não é regido pelo relógio. É um tempo que ele não opera segundo o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. É o tempo de, diga comigo, kairos, tempo de Deus. Sabe, queridos, eu tenho uma palavra do Senhor para nós nessa noite, e Deus tem falado ao meu coração, querido. Deus tem falado muito, mas muito ao meu coração, a cada dia, a cada momento que eu me coloco diante dele. O Senhor tem vindo de uma forma assim que é algo que não tem como, não há como eu não
não entender. Tem momentos que o nível da iluminação, o nível que ele vem e que clareia as coisas, assim, fica tão claro como quando você está, o sol a pino, assim, meio-dia, e você vê as coisas tão claras, sabe? E tem vindo dessa maneira e deixado claro para mim que eu e você, que nós, todos aqueles que creem, todos aqueles que nele esperam, todos aqueles que esperam nele. Você leu aqui? Nunca se ouviu, jamais se ouviu e viu um Deus assim, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você, se eu, se nós somos esse povo que espera no Senhor, querido, o Senhor tem falado de uma forma muito forte que esse tempo é um tempo que Ele vai vir sobre nós. Ele vai vir sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Ele vai vir, não é aqui, essa comunidade aqui não. Isso aqui é uma pequena porção do corpo de Cristo, não é? Nós somos um corpo local. O nome disso aqui é corpo local. Isso aqui é uma comunidade local. Tem um monte de comunidades locais, né? Que são corpos locais. Só que quando junta tudo, é chamado do corpo de Cristo. É a igreja de Jesus. E o Senhor tem deixado muito claro que nesse tempo Ele vai varrer, Ele vai vir sobre nós, amados, com uma glória maior, sabe? Isso tem que gerar em mim, em você, tem que gerar em nós um grande temor. Olha aqui para mim, vou repetir, isso tem que gerar em nós temor de Deus. Sabe por quê? Porque quando a glória de Deus vem, tem duas manifestações muito notórias. Uma delas, a palavra diz que a glória de Deus vai nos transformar. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. A glória de Deus transforma. Mas deixa eu contar uma coisa. Deus, Ele estabeleceu um princípio irrevogável, inalienável, onde nem Ele volta atrás. Sabe aquele decreto do rei Dario lá, que os próprios sátrapas, né, ali chegaram para ele e falaram: rei, você deu a ordem e a tua ordem não pode ser revogada, nem mesmo você pode voltar atrás naquilo que você falou. Escuta, Deus, Ele estabeleceu um princípio inalienável, irrevogável, e o princípio Deus só vai transformar aqueles que quiserem. Deus, Ele não arromba a porta. Escute, eu vou repetir para você que está aqui, você que está em casa. De repente, chegou o tempo onde o Senhor tem batido a porta, e Ele bate a porta, mas Ele diz, Apocalipse capítulo 3, 20, vocês conhecem demais esse texto, mas ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, ele é usado totalmente fora do contexto. Ele é usado para evangelizar. Alguém que não conhece Jesus, alguém que não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí a gente chega na pessoa e fala assim: Jesus está batendo a porta do teu coração. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou ceiar, né? Eu vou ter comunhão com essa pessoa. Joia. Pastor, é errado a gente usar? Não é errado, não vai comprometer em nada. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa. Você já leu Apocalipse 3? Você já parou para ler? Você já leu além do versículo 20? Você já leu? Carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Essa carta é uma carta que foi enviada para uma igreja física. Existia a cidade de Laodiceia. Era uma cidade interessante. Quando você estuda um pouquinho, eu não vou me deter porque não é o âmago aqui da mensagem, mas é muito interessante. Era uma cidade próspera, era uma cidade, por exemplo, que quando você lê ali, que o Senhor fala assim: você pensa que você é rica, é porque a cidade era rica, era uma cidade próspera, tipo Maringá. Todo mundo que você conversa, estava conversando com o cunhado do, oh Deus, me ajuda, perdão. Com o Rodrigo, estava conversando com o Rodrigo, ele é de Curitiba, e ele encantado, né? Falando: nossa, como essa cidade é próspera,
Que cidade próspera. As pessoas de fora olham para cá e elas veem assim, sabe? Elas ficam encantadas. Realmente, Maringá é uma cidade linda, uma cidade, sabe? Uma cidade pujante. Uma cidade pujante. Só que, queridos, Laodiceia era uma cidade também muito próspera, né? No sentido material. E Jesus falou: vocês estão pensando que vocês são ricos? Vocês não passam de pobres, miseráveis. Olha o que Jesus diz: miseráveis. Miseráveis. Jesus acrescenta e fala assim: vocês são cegos e estão nus. Aí Jesus vai dando ali algumas direções. Você tem que comprar colírio para ungir teus olhos. Por quê? Por quê? Porque ali era um centro. Olha que interessante. Assim como o Barreto. Barreto é o que, irmãos? Não é a festa do peão, não. O que tem lá? O que tem em Barretos? Hospital do câncer. Referência no Brasil. Referência, não é? Tratamento de câncer, não é? Laodiceia era um centro, era uma referência no tratamento oftalmológico. Você vê quando Jesus fala, a gente lê ali, e muitas vezes parece que a gente fica meio boiando, né? O que Jesus está querendo dizer? Aconselho-te que compre de mim colírio para ungir os teus olhos, para que vejas, né? Aí Jesus fala: compre roupa, né? Porque lá era um centro têxtil também. Lá, queridos, olha que coisa, eles tinham uma tecnologia avançada. Puxa vida, isso não é a mensagem que eu prego, mas só para te ilustrar. Isso não vai mudar muita coisa não, mas só para ilustrar. Eles tinham uma tecnologia, vou usar a expressão tecnologia, mas era um conhecimento. Eles tingiam as roupas, eles tingiam os tecidos. Naquele tempo, irmão, você acha que tingir tecido é igual hoje? Que faz verde, azul, cor-de-rosa, tudo que é... Lógico que não, as limitações eram muito maiores, e eles dominavam esse conhecimento. E aí Jesus falou: vocês acham que vocês são os bonitão, né? Vocês acham que vocês são lindos, vocês estão nus na minha presença, vocês estão nus. Tudo aquilo ali tem um sentido. Quando Jesus fala sobre eles serem um povo morno, tem sentido. Porque ao lado, se não me engano, Hierápolis, uma cidade que tinha do lado, tinha águas termais, águas quentes, eram águas curativas, águas que as pessoas iam lá, tinha poderes curativos. Então, ali do lado de Laodiceia, e do outro lado, agora me foge o nome da outra cidade, tinha fontes de águas minerais, águas boas, geladas, água boa para beber. E Laodiceia, eles tinham um problema grave, eles estavam no meio. Eles não eram nem águas quentes e eles não eram nem águas frias. O que eles eram? Água morna. Eles tinham uma água morna lá. O que você faz com água morna, irmão? Jesus falou: vocês me dão ânsia. Vocês não são quentes, nem frios. Olha que coisa. Eu contextualizei, irmão, nem precisava ter feito isso, mas preste atenção. Porque Jesus está falando com a igreja: eis que estou à porta e bato. Ele não está falando para o incrédulo, ele não está falando para aquela pessoa que não tem Jesus. Quantos entenderam isso? E olha, queridos, ele diz: se você ouvir a minha voz é você que abre a porta. É você que abre a porta. Alguns irmãos que me conhecem há mais tempo, que caminham mais junto, sabem que eu sou meio doidinho para algumas coisas. Eu acredito no profético. Eu acredito mesmo, irmãos. Eu acredito, é bíblico, né? Só que é uma coisa assim que você tem que ter um certo cuidado, você tem que, né? Porque senão as pessoas têm uma tendência aos extremismos. Mas eu sempre falo para algumas pessoas mais próximas, falo: meu querido, quando você chegar na tua casa, você for abrir a porta, você convida Jesus, você fala para Jesus: Jesus, entra na frente, toma o teu lugar aqui. Isso é profético, isso é um ato profético, você tá profetizando algo. Você diz para ele: a porta está aberta. Quem sabe você está na tua casa aí, a tua casa está, desculpe, mas eu vou usar essa expressão, está um pandemônio. Está um pandemônio. O que é um pandemônio? Um monte, né? Demônio, um monte de demônio atormentando a tua casa. Se eu fosse você, agora, eu convidava Jesus para entrar. Eu abria a porta e dizia assim: entra aqui, Jesus. Sabe por quê? Porque onde Jesus entra, o mal não fica, o mal não permanece, tá? As trevas, elas só ficam enquanto a luz não brilha. Isso aqui estava tudo escuro, você chega aqui, está tudo apagado, está tudo escuro, você vai ali, você levanta um disjuntor, acende a luz. Sabe o que acontece com as trevas? Elas vão embora, elas somem, as trevas desaparecem, porque quando a luz brilha, as trevas são dissipadas. Então nós temos que convidar Jesus, e nesse tempo, querido, que o Senhor quer trazer um grande avivamento sobre nós, um grande avivamento, diga comigo, um grande avivamento. Quantos creem e recebem essa palavra?
Ah, meu irmão, minha irmã, você que está aqui pela primeira vez, né? Você que está nos assistindo, nós precisamos entender esse conceito na palavra de Deus, precisamos entender o que Deus, Ele quer a partir disso, o que Ele quer fazer em mim e em você a partir disso. Mas quando Deus vai manifestar um avivamento, tem que ficar muito claro, a glória de Deus vem, a glória de Deus, e o que a glória de Deus faz mesmo, que eu falei para vocês? Ela transforma, mas para ela transformar, o que é preciso? Você precisa querer, você precisa abrir o coração. Alguém disse que o coração, ele tem maçaneta só pelo lado de dentro, só pelo lado de dentro. Nem Deus, nem Jesus, Ele não podia muito bem, se fosse Claudineizão, queridos. Hoje de manhã eu até confessei um pecado aqui, agora não vou entrar, né, nesses métodos aí os irmãos já ficam com a mente aí viajando, né? Mas o Claudinei, ele de vez em quando ele quer arrombar a porta, ele quer dar um jeito, ele acha que ele pode, que ele sabe, né? Eu até brinquei aqui de manhã, é a síndrome de Deusinho, acha que é Deus, né? Que muda os outros, que transforma. Não muda nada, irmão. Eu não mudo ninguém, eu não posso nada, não, meu Deus do céu. Mas às vezes você tem acha que eu faço, eu aconteço. Misericórdia, faz nada não, irmão, não faz nada não. Olha, nem Deus, não é porque Deus não pode, escute, é porque eu não posso. Deus não faz quando você não quer, quando você não abre o teu coração. Sabe por quê? Porque esse princípio foi Ele que estabeleceu. Por isso que eu falei, é irrevogável, é inalienável, é teu. O marido não decide pela mulher, a mulher não decide pelo marido, não, é seu. Deus deu para você esse direito de escolha, você escolhe. Quando a glória de Deus vem, ela nos transforma, ou melhor, ela tem o potencial de transformar as nossas vidas, mudar completamente, aleluia, se você quiser, se você entrar na glória, se você entrar no ambiente de glória. E esse entrar não é físico, querido, não é com o corpo, é o coração. É o coração. Sabia que a glória de Deus pode estar aqui e o coração não está? Você não está entregue na presença de Deus, você não quer, e aí nada acontece. Eu não sou transformado, você não é transformado. A glória vem, somos transformados de glória em glória, mas depende de abrir a porta e dizer: pode entrar, Senhor, essa casa é sua, coloque ela em ordem. Se nós tivermos a coragem de dizer para Ele: Senhor, entra e coloca as coisas nos seus devidos lugares, creia que Ele vai fazer isso, por mim e por você, aleluia. Mas eu falei uma segunda coisa, que a glória de Deus traz, sabe, ainda que o homem, ele tenha toda a liberdade, todo o direito de escolher e dizer assim: eu não quero, Deus deu a ele esse direito, só que eu e você, e eu quero falar olhando bem nos seus olhos, nós precisamos estar muito conscientes, que toda escolha, toda decisão que eu tomo, que você toma, que nós tomamos, toda decisão traz consequências. Existe algo que quando a glória de Deus vem, e eu resisto, eu não permito, eu não quero, eu não me rendo, eu não me entrego, eu não me curvo, é um direito? É um direito, mas eu preciso te alertar, que quando a glória de Deus vem, é um tempo também de juízo de Deus. Os juízos de Deus, eles começam a se manifestar com muito maior frequência. Você começa a ver, você começa a perceber que Deus, Ele não está brincando. Muita gente que estava brincando de Jesus, brincando de igreja, brincando de ser cristão, brincando disso, brincando daquilo, irmãos, a coisa começa a ficar séria, a coisa começa a tomar uma proporção, e o juízo de Deus, ele vem. É um tempo de juízo. Então, que o Espírito do Senhor, que Deus traga em mim, traga em você, que Ele gere em mim, gere em você, gere em nós muito temor, porque ao mesmo tempo que nós lemos e vemos aqui uma promessa maravilhosa de Deus, o profeta falando ali
pelo Senhor, dizendo: se tu descesses, se o Senhor rasgasse os céus, e se o Senhor viesse, muita coisa iria acontecer. Os inimigos do Senhor, eles conheceriam a grandeza do teu nome. Sim, eles saberiam que só tu és o Senhor. Aleluia. Se o Senhor viesse, muitas coisas tremendas aconteceriam. E como ele fala que no passado, coisas maravilhosas, na antiguidade, coisas poderosas aconteceram, manifestações de Deus. Sabe, amados, esses últimos dias agora eu estou estudando um pouco mais. Sempre gostei de história, né? Até fiz uma especialização em história da igreja, né? Quando eu estou conversando com gente da academia, gente metida assim, daí eu só falo assim, a escola da tua formação é teológica. Aí, mas eu tenho especialização na área de história. E a pessoa fica assim, né? Mas é a história da igreja. Mas é a história. Eu gosto muito. E nesses últimos tempos agora eu tenho estudado um pouquinho mais. Esses tempos atrás eu falei para vocês, um livreto tão simples, pequenininho, de 50, 60 folhas, a história de um santo homem de Deus chamado George Miller. Quem lembra? Falei aqui no culto várias vezes, né? É um livro que eu tenho que ler ele pelo menos uma vez no ano. É um livreto, mas esse homem foi um santo homem de Deus, né? Na história da igreja, isso há cento e poucos anos, 160 anos mais ou menos, na Inglaterra. Um homem que fez uma diferença tremenda, um homem que foi rendido a Deus e que Deus o usou, amado, de uma maneira poderosa. E nesses últimos tempos eu tenho aí buscado mais uma vez entender sobre esses avivamentos, sobre aquilo que Deus fez no passado, não é? Como Deus levantou certas pessoas. Eu fiquei muito tocado. Há 2 anos atrás, 2 anos e um mês atrás, eu estava lá em Belo Horizonte, lá na Batista Central de Belo Horizonte, e o pastor Paulo Mazzoni, ele ministrou algo lá que me tocou demais. Ele falou o seguinte, que nesse tempo, Deus vai trazer um poderoso avivamento sobre a terra. Só que diferente dos outros avivamentos que já aconteceram, que já ocorreram, ele falou assim, esse avivamento que vai acontecer, ele usou essa expressão, será um avivamento sem rosto. Sem rosto. Isso chamou demais a minha atenção. Por isso que a partir dali eu voltei a dar uma mergulhada, estudar, né? Existem ótimos livros, né? E tem muito material hoje até na internet que você consegue, coisa boa, você consegue descobrir tanta coisa linda que Deus fez, amados. Olha, Deus fez não, Deus está fazendo. Mandei essa semana para algumas pessoas aqui um vídeo, o dedo de Deus. Alguém já assistiu esse vídeo aqui? Só com exceção de quem eu mandei, o dedo de Deus, né? Aí mostra, é um rapaz que ele é diretor de cinema e tal, e Deus mexeu com ele é cristão, e ele falou, eu vou sair pelo mundo, Deus colocou no coração dele um encargo, ele falou, eu vou fazer alguns documentários, e um deles era esse, sobre o que Deus está fazendo no mundo, irmãos, assiste lá, alguém aqui já ouviu falar da Heidi Baker? Da Heidi? Não, uma mulher loira, muito bonita, desse tamanho, muito bonita ela, uma santa mulher de Deus, irmãos, ela está lá num lugar da África, se não me engano em Moçambique, mas numa aldeia lá, um lugar sem luz, um lugar sem chão no sentido de, aquele chão de terra e tal, e aí, eu não lembro o nome, é David alguma coisa, que está fazendo esse documentário, e está lá, e aí ela chega lá, e ela fala o seguinte, ela fala assim, olha, eu só vou começar na hora que tem uma mulher surda aqui, e só na hora que essa mulher surda aparecer, eu vou começar a falar, eu vou começar a pregar, porque antes nós vamos orar por essa mulher. E aí diz que demora, irmãos, vai passando 5 minutos, 10 minutos e tal, tá filmado lá, você vai ver. E aí passa ali uns 10, 15 minutos, não aparece, ela já estava até meio assim, porque Deus havia falado no coração dela, de repente trazem a mulher, colocam a mulher ali no meio, ali na frente dela. Sabe o que ela faz, irmãos? Ela chama umas crianças, ela tem um grupo de crianças que oram. Crianças. Deus tem falado muito no meu coração nesses dias sobre isso. Pré-adolescentes. Estou orando por um avivamento, porque quando o avivamento pega, ele pega primeiro essa garotada aí. Porque eles estão mais, mais cruzinho. Você já está meio bardoso, você já se tornou uma pessoa meio, mais dificilzinha. A verdade é essa, mais incrédulo.
mais dificuldade para acreditar, para confiar, para se entregar. Aí você pega esses garotinhos aí, você pega essa turminha aí, eles se rendem, é a coisa mais linda, irmãos, coisa mais linda. Um dia nós estávamos aqui na conferência passada que nós tivemos, faz de novo, né? Nós estávamos aqui, meu Deus do céu, os que mais estavam quebrantados eram os garotos, era o Davi, era o Pietro, Davi do pastor Amaro, da pastora Cláudia, o Pietro do Carlos, da Renata, mais chorava. Uma hora eu fui, né, achando, né, o pastorzão e tal, eu fui colocar a mão no Pietro, meu Deus do céu, quase que eu caí para trás, minha mão pegou fogo, eu falei, misericórdia, o menino estava incendiado. Peguei ele essa semana aqui e falei assim, eu quero ver você queimando de novo, rapaz. Eu quero ver você queimando de novo, porque eu fiquei assim, amados, mexeu comigo. Aquelas crianças vieram, e a Heide vem aqui, coloca a mão na mulher e diz, em nome de Jesus, ouça! E vocês acham que o que aconteceu? Meu irmão, desde a antiguidade não se ouviu, nem se viu de um Deus assim, que abre o ouvido do surdo. Ele abre o ouvido do surdo, Ele abre o ouvido do surdo, Ele abre os olhos dos cegos, Ele faz o morto reviver. Jesus é o mesmo, só que para mim e para você, infelizmente não, irmãos. Nós estamos tão comprometidos com tanta coisa, que nós não olhamos mais para Ele assim. Nós não conseguimos confiar nele assim, como uma criança que vai lá e ora. E o surdo ouve, tanta coisa tremenda, Deus está movendo sobre a terra, Deus está movendo, só que, sabe, no meu coração há essa convicção, que Deus quer fazer também, em mim, em você, Deus quer fazer por mim, por você, Deus quer fazer, e olha irmão, ainda, Deus quer fazer através de mim, através de você, e Ele vai fazer, a palavra diz aqui, a palavra diz que se você, se eu, se nós esperarmos, nós vamos provar desse Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus vai fender esse céu, a atmosfera já está mudando, querido, a atmosfera está mudando, não é? O Espírito de Deus, Ele está aqui, é promessa, Deus não mente, igreja, desperta, irmã, desperta, acorda, desperta, sabe por quê? O dia do Senhor está muito próximo, o dia do Senhor está assim, ó. Se há 2000 anos atrás, quando a igreja de Jesus nasceu, Atos capítulo 2, e aí a palavra do Senhor que veio foi essa, a palavra foi que eram os últimos dias, e eu tenho falado aqui, queridos, que nós estamos vivendo os últimos segundos, quem sabe até frações de segundos, nesse mundo aqui. Deus não mente, Jesus não mente. Talvez você se esqueceu, talvez eu me esqueci, e acontece, irmãos, às vezes a gente se esquece de tanta coisa, na verdade, coisas importantes, mas se você pegar a sua Bíblia, e você começar a folhear ela novamente, você vai ler lá, Jesus disse, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se isso não fosse verdade, eu teria contado para vocês, eu teria dito para vocês. E aí Jesus, Ele diz assim, eu estou indo preparar um lugar para vocês. E olha o que Jesus disse, e eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para buscar vocês, sabe por quê? Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E aí, Jesus continua dizendo assim, só que agora não, eu estou indo preparar, vocês vão ficar por aqui. E aí ele fala o seguinte, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês abandonados aqui, órfãos, não, de jeito nenhum. Ele ama você, Ele me ama, Ele nos ama. Ele diz, eu vou enviar um outro Consolador, eu vou dar a vocês um outro Consolador, aquele que vai estar junto de vocês, ao lado de vocês. Quem que é mesmo? O Espírito Santo está andando pertinho de você, meu irmão. Você tem percebido Ele? Você tem notado? Você tem notado que Ele está aí insistindo com você? Que Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer transformar, Ele quer mudar, Ele quer te avivar, Ele quer nos avivar.
Sabe lá, pegue rapidamente, eu vou encerrar agora, mas pegue rapidamente Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo número 3. É uma oração que o profeta faz. É uma oração, e eu quero fazer essa oração com você nessa noite. Então, preste atenção nisso, olha isso. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Eu me sinto assustado. Você viu que o profeta Isaías, quando ele fala, se o Senhor fender o céu, se o Senhor descer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? É uma coisa assustadora, irmãos. É uma coisa tão poderosa. Os montes estremecem na presença de Deus. E aí, o profeta Abacuque está dizendo isso aqui: eu tenho ouvido essas declarações e eu me sinto assustado, alarmado. Aí ele vai dizer assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aleluia. Aviva a tua obra, ó Senhor. Diga comigo, aviva a tua obra, ó Senhor. Eu vou pegar aqui a palavra no hebraico, né? Aqui vou estar transliterado, tem aqui as letras em hebraico, mas tem o transliterado, não é? Que é bem mais fácil da gente ler, né? Que é CHAYAH. Só que quando você lê no hebraico CH, ele faz som de Ra no hebraico, é assim, né? Eu até estou fazendo um curso de hebraico com o supra-sumo do Brasil, que é o professor. Acessem lá, amados. Eu tenho mandado aí umas mensagens dele. Hoje é um dos meus mentores na área de teologia, de estudos. É uma coisa fenomenal. O doutor Luiz Saião, ele é pastor querido, um homem humilde, uma bênção, e ele tem dado aí um curso de hebraico, não é? E eu tenho tido o privilégio de poder fazer esse curso de hebraico, né? Então, só para você entender, então a palavra que seria Raya, né? Não é japonês não, porque fala Raya parece, né? Mas é hebraico. E aí, diz assim, o que significa essa palavra? O significado dessa palavra é ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver, estar vivo, ter a vida ou a saúde recuperada. Aviva, Senhor. O que Deus quer fazer com a sua igreja? Pegar uma igreja que está doente e transformar essa igreja numa igreja sadia, saudável, espiritualmente, irmão, mas emocionalmente também. Curar o coração, curar as feridas. Olha, irmãos, o que tem de gente ferida hoje não está no gibi. Gente que está afastada da casa de Deus, casa no sentido do lugar onde a igreja se reúne, né? Afastado, um monte de argumento. Porque tem gente hipócrita, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, se machucou, está cheio de ferida, Sabe o que o Senhor quer fazer? Ele quer avivar. O que quer dizer avivar mesmo aqui? Um dos significados é o quê? Saúde recuperada. Quer recuperar a saúde emocional, saúde espiritual. Irmão, que coisa, que tempo complicado, né? Que tempo complicado. Você olha para a igreja e muitas vezes você não vê saúde espiritual. Se era um lugar para que as pessoas tivessem saúde espiritual, era onde? Na igreja de Jesus. E você vê um monte de coisa, menos saúde espiritual. Gente amando, gente que está enferma espiritualmente, está enferma, não tem a graça de Deus, não tem a vida do Espírito Santo, sabe? Você olha para a pessoa, em vez de você ver um semblante, sabe, aquele semblante que você fala assim, puxa vida, né, algo atraente, algo de Deus, você fala, tem o Espírito Santo aí nessa pessoa, você fica atraído, você vê um semblante caído, você vê um espírito quebrado, imagine só, o avivamento, querido, restaura o espírito, traz saúde para o espírito, traz saúde para a alma, inclusive até para o corpo, queridos, até para o corpo, milagres acontecem, curas, sinais, prodígios se manifestam. Por quê? Porque está vindo um avivamento. Só que eu e você precisamos entender uma coisa, que esse avivamento, ele só vai se manifestar quando eu e você chamarmos por ele. Esse avivamento só vai se manifestar quando nós clamarmos por ele. Olha quem está fazendo essa oração aqui, é o profeta está dizendo, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Você tem coragem? Você tem coragem de nessa noite orar e dizer, Senhor, aviva a tua obra na minha vida aqui, ó.
aviva a tua obra em mim. O profeta falou: Deus, a gente ouve, na antiguidade o Senhor fez coisas tremendas, extraordinárias, coisas maravilhosas demais, coisas grandes. E hoje, queridos, a gente se contenta com tão pouco, a gente se contenta com 5 canções. Desculpe eu falar desse jeito, mas eu preciso falar, para que a gente desperte, irmão. Deus tem muito mais para nós. Vocês acham que vida cristã, vida com Jesus, é frequentar um templo, vir uma vez na semana, e alguns de vez em quando vai na célula, né? E basta, é só isso. Canta 3 músicas, 4 músicas, 5 músicas, levanta a mãozinha, baixa a mãozinha, né? Já que vida cristã é isso? Ouve uma pregação, muitas vezes motivacional, para ver se o cara acorda, dá uma animada na vida, né? Porque o cara chega aqui se arrastando com o tanque vazio, e ele fala assim: vou lá, né? Vou lá abastecer, colocar uns vintão, né? Até domingo que vem. Coloca vintão no tanque e tem que ficar andando ainda na banguela, porque se não dá conta, né? É muito pouco, e aí fica tendo que andar na banguela, até domingo que vem. Você acha que vida cristã é isso? Você acha que é para isso que Jesus morreu por mim e por você lá naquela cruz, meu irmão? Você acha que é isso que Ele tem para você? Você acha que ser igreja de Jesus é esse negócio aqui, só isso e pronto, acabou? Se resume, tudo se resume a isso? Eu não sei você, eu não posso responder por você. Mas, se for só isso, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu sei quem me salvou. Eu sei quem eu era. Eu sei muito bem de onde Ele me tirou. Eu sei muito bem. E eu não quero religião para a minha vida. Eu não quero me tornar um religioso de carteirinha, sabe? Fazer algumas coisas porque é assim que funciona e pronto, acabou. Isso não é para mim. Talvez alguém aqui, e eu te respeito de todo o meu coração, eu respeito você, embora eu discorde veementemente. E se eu pudesse, eu iria demover você dessa decisão sua. E eu te respeito. Eu te respeito. É uma escolha sua. É uma escolha sua. Mas para mim não. E eu preciso, não me tenha como um arrogante. Não me tenha, por favor. Mas Deus confiou a liderança dessa comunidade a mim. Eu não sei porque Deus fez isso, mas Ele fez. Então, diante de Deus, é a minha responsabilidade. Diante de Deus, é a minha responsabilidade em dizer: não, não, aqui não, aqui não, para nós não. Talvez haja aí outras opções, outras escolhas que caibam muito bem, que seja assim, bem, sabe quando é conveniente? Aquela coisa assim, conveniente, tudo bem. Mas querido, aqui, a partir daqui, né? Aqui é apenas o lugar que a gente se encontra, que a gente se reúne. Quantos entendem isso? Você entende isso? Então, aqui nesse sentido, o lugar que a gente se reúne, onde a gente congrega, aqui não. Aqui, queridos, é um lugar onde nós queremos mais de Deus. Eu quero mais de Deus, eu sei que Deus tem mais. E eu não vou me dar por satisfeito. Eu não vou me dar por satisfeito enquanto o Senhor não nos avivar, enquanto o Senhor não fender os céus, rasgar os céus e descer sobre nós com uma glória, com um poder. Oh, que Ele venha e se cumpra a promessa, porque Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Ele disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Fique de pé nessa noite. Se você que está aí do outro lado, o Espírito de Deus está falando com você, então esse é o momento. Se entrega, receba dele agora, receba no teu coração. Eu quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua semana, abençoar
as obras das tuas mãos, mas acima de tudo eu oro para que o teu coração esteja derramado na presença dEle e que Ele possa te avivar. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, o teu povo, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja sobre você que está aí na sua casa, hoje e sempre. E se você crê e recebe, diga amém.